A Liga Catavento contra a Gangue do Medo. Um livro de Magela Moreira. Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, apresenta A Liga Catavento contra a Gangue do Medo. Obra independente escrita por Magela Moreira. Narração Aldrin de Azevedo. Narração de audiodescrição Sofia Lima. Produção do audiobook 2S Fábulas e Contos 2025. A Liga Catavento contra a Gangue do Medo, de Magela Moreira. Este audiobook possui audiodescrição. Ouça a explicação. Toda vez que você ouvir este sinal, é a nossa audiodescrição para te ajudar a entender e imaginar toda a história de A Liga Catavento contra a Gangue do Medo. Todos os desenhos coloridos que aparecem na história têm traços fluorescentes, ok? Vamos lá! A primeira cena que aparece são de 3 das personagens da história, flutuando no espaço sideral e ao redor delas, estrelas e pequenos planetas e satélites envolvem a cena. Uma menina com os traços da cor rosa, com os braços abertos e bem alegre, junto de um menino com traços da cor vermelha, logo abaixo também de braços abertos. E uma outra personagem com traços da cor verde fazem como se dançassem no espaço. Todos circulam os dizeres que diz o nome da história. A Liga Catavento contra a Gangue do Medo. Em seguida, aparecem os nomes do autor, Magela Moreira, e da ilustradora, Renata Saturno. Nessa cena, aparecem vários cometas caindo do céu preto do espaço sideral, com suas caudas nas cores amarela, azul e roxa, fazendo barulho muito, muito alto. Zum, 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 zum. Em uma região tão distante, na vastidão do universo, em meio a estrelas, meteoros, cosmos e cometas, existe a galáxia Primus. Em meio a tantos mundos possíveis, existe o planeta Açaí. Neste local, cheio de boas histórias, começa a jornada dos nossos 4 poderosos e corajosos seres primenses, os super-heróis da Liga Catavento. Como tradição, toda criança, ao nascer, é designada um protetor, que a acompanha até o fim da adolescência. Essa equipe foi designada a mim, Zuel, e tenho a doce tarefa de acompanhar nossos destemidos heróis em suas aventuras, o que não faltam por aqui. A seguir, dá para ver um catavento gigante, como uma espaçonave, e com as pás girando. Cada uma dessas pás tem as cores rosa, azul, vermelha e verde. No centro do catavento aparecem 4 personagens com as mãos levantadas para o alto, como em comemoração, e ao redor da nave, cometas continuam caindo do espaço. Zum, zum! O grande comandante da Liga é o descoladíssimo cientista aloprado Tio Gegel, que fica na sala de comando do Castelo Rosa dos Ventos. Quando surge uma missão para a turma, é de lá que ele faz a comunicação por meio de chamadas sinalizadoras de som e de luz, diretamente nos colares em forma de paz, que cada membro da Liga Catavento leva consigo. A sala de comando é o lugar preferido de Tio Gegel no castelo, que fica no alto de uma montanha flutuante, coberta de açaí, granolas e pequenos pedaços de frutas como graviola, cereja, maçã verde
mirtilo, melancia e framboesa. Nessa parte, surgem as 4 personagens coloridas citadas, muito alegres e sorridentes, com suas cores reluzentes. Atrás delas, aparece um senhor já bem de idade, todo em amarelo. Estrelas ilustram também a cena. Ah! Voltemos aos nossos heróis. Permita-me apresentá-los a vocês. Maria Fernanda, Luiz Miguel, Rafael e Maria Clara são os integrantes desta equipe. Cada nome está ligado à região de origem deles. As meninas são da microrregião de Marias, ao norte, pacata e fosforescente, enquanto os meninos são de Arcanjos, ao norte, microrregião agitada e luminosa. A imagem mostra nossos heróis que aparecem apenas com seus rostos. Os meninos, com suas cores azul e vermelha, têm uma asa aberta sobre suas cabeças e muitas estrelas em volta dela. E as meninas, com suas cores rosa e verde, têm um coração com chamas de luz sobre ele e rosas em seu interior, e também muitas estrelas em volta dele. Primeiramente, apresento a líder do grupo, Maria Fernanda, mais conhecida como Nananda. Além de ser a guerreira mais velha, também é a mais alta da equipe. Sua roupa preferida é a jardineira verde, desenvolvida por meio de tecnologias revolucionárias das costureiras mais disputadas da Via Láctea. Essa vestimenta, que possibilita mobilidade e elegância, é a identidade da Liga. Porém, cada um a usa na sua cor predileta. Conhecida como a mais peralta e estabanada do grupo, gosta de trançar os rabos dos porcos marcianos e pular amarelinha em uma das hastes do satélite americano colocado em órbita por Neil Armstrong. Mas a maior travessura, com certeza, foi chacoalhar a Via Láctea, mudar os planetas de lugar, fazer alguns meteoros se chocarem e criar uma espécie de dilúvio de estrelas cadentes. Até hoje, ainda se comenta sobre isso. Nananda gosta muito de comer maçã verde, a fruta mais suculenta de todas as galáxias, como ela sempre diz. O seu superpoder é lançar uma geleia melequenta à base de gelatina de maçã verde que bloqueia movimentos e pensamentos. Maria Fernanda é a personagem que aparece primeiro, toda em verde, numa cena em que ela aparece com um capacete transparente de astronauta, que dá para ver bem o seu rosto. Ela possui olhos arredondados e o cabelo liso com uma linda franja na testa. A cena mostra ela soltando seu superpoder com uma enorme geleia verde. Outra cena mostra a menina da maçã verde já sem o seu capacete, com seus lindos cabelos soltos, usando um colar e com os braços abertos, toda em verde, em volta dela formando um círculo. Vemos símbolos que representam a maçã, os planetas, as estrelas e a força de seu poder no formato de sua geleia. Segundamente, vem o Guerreiro Azul. Quem seria? Ele mesmo, Luiz Miguel. Seu superpoder está na força com que lança suas pequenas bolinhas de mirtilo com os pés. Sim, dono de uma mira indiscutível e descomunal, lança essas bolas muito rápidas em seus inimigos e o lugar acertado é paralisado por uma dor que os mantém desconcertados e bastante lentos para revidar ao ataque. Tudo isso parece contraditório ao tímido e franzino rapazinho. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, ele é muito esperto e ágil. Nunca errou um de seus lançamentos feitos com o pé esquerdo, nem que acertasse o menor lugar que fosse. Por possuir muita potência nas pernas, tem preferência para atacar por meio de chutes rápidos, calculados e certeiros. Assim, seu apelido é Dedé, que rima com pé, mas já aviso que ele não tem chulé.
Agora é a vez de Luiz Miguel. Ele é o segundo a aparecer, todo em azul. Também em sua cabeça aparece um capacete bem redondinho, que dá para ver bem seu rosto. Cabelo curto, sobrancelhas grossas. Em volta dele aparecem várias bolinhas, que representam o mirtilo, sua fruta poderosa. Na outra cena, ele aparece de braços abertos e formando um círculo. Vemos símbolos que representam o mirtilo, os planetas, as estrelas e a força do seu poder azul. Terceiramente, vem o explosivo e também carismático e falastrão guerreiro vermelho, Rafael. É considerado o esquentadinho da turma. Talvez seja esse o motivo da cor de sua jardineira de combate, mas o que transborda em Rafa, como ele gosta de ser chamado, é o seu coração amoroso e doce. Ele é o que segue, na ordem de idade e de tamanho, e tem como superpoder o lançamento de pedaços de melancia. Quando pisados por seus inimigos, a fruta passa do estado sólido para o estado líquido e faz com que eles escorreguem e se mantenham presos em uma pequena poça de suco pegajosa. Nunca teve muita habilidade com os pés. Entretanto, manda bem com as mãos. A sua pontaria alveja os vilões que os deixa ao chão, paralisados e imóveis. O mais engraçado é que os vilões sempre riem ao ver o Rafa com os pedaços de melancia nas mãos. As piadas, as mais incríveis, são sempre desdenhando da fruta, mas, ao final, levam a pior. Chegou a vez de Rafael, que é todo em vermelho, porque ele representa suas melancias. Na cena aparecem vários pedaços de melancia sendo jogados por ele com seu superpoder. Elas são atiradas e formam uma enorme espiral de melancias arremessadas pelo nosso herói. Ele também utiliza um capacete bem redondo transparente. Na cena ao lado, mostra Rafa se apresentando num círculo, também formado de símbolos de planetas, sua fruta do poder e estrelas. Quartamente, está a caçula do bando e também a menor na escala de medida dos 4. Maria Clara, a guerreira rosa, mais conhecida como Mila Clara. E por ser a mais nova, dá suporte aos outros 3. Baixinha, manhosa e com uma voz angelical, ela passa despercebida em qualquer lugar. Anda com a jardineira rosa impecável. Pisa manso, é toda delicada e tem seu farto facho de cabelo sempre preso por um laço de fita. Esse adereço de tutti-frutti, quando puxado, solta suas lindas madeixas. Acredite, não há vilão que fique em pé, pois o laçarote age como um bumerangue. Ao comando de voz da menina, ele pode exalar uma essência muito cheirosa, que possui uma propriedade secreta, encanta o seu oponente e o faz sorrir sem parar. Quando acertado nas pernas ou na altura do tronco dos vilões, o laço solta lindas fitas de cetim e, como um pequeno helicóptero, circula o inimigo, enrolando-o e imobilizando-o totalmente. Depois volta para a mão de sua dona, que fica satisfeita com a sensação do dever cumprido. E agora, a caçula Maria Clara é a quarta a aparecer. Toda em rosa, ela usa a força do laço na cena. Com o braço erguido, ela usa um colar, luvas e o capacete transparente, demonstrando seu poder com enorme fita, com um bonito laço que envolve todo o seu corpo como um campo de força. A figura mostra ao lado Maria Clara, que aparece no mesmo círculo dos anteriores, em que são representados planetas, estrelas e muitos outros elementos que defendem seu poder. Nos últimos tempos, estávamos vivendo um momento de descanso intergaláctico. A Liga Catavento, cheia de alegria e disposição, aproveitou para sair desbravando o planeta Açaí. O que será que eles vão aprontar agora? As 4 corajosas crianças da galáxia Primus
super-heróis desta aventura, em uma ronda diária, em mais um dia aparentemente comum, sentem o vento das mudanças. Elas enfrentam um evento inédito e extraordinário ao pilotar a incrível nave robô Catavento, famosa por suas tecnologias avançadas. Eles são surpreendidos por uma inesperada chuva de estrelas cadentes, com caudas de arco-íris dançantes. Para se protegerem desta ameaça, voam rapidamente e, sem uma direção pré-definida, improvisam e saem da rota traçada inicialmente. Nesse momento, em fração de segundos, os satélites, GPS e robôs que dão suporte à equipe superpoderosa anunciam que uma força diferente está puxando-os para uma galáxia desconhecida. Em seguida, a nave começa a perder altitude. A seguir, mostram cometas que caem aos montes do céu numa visão super espacial. Zoom! Zoom! No meio disso tudo, vemos também a figura arredondada de um planeta envolto de nuvens e ao lado o grande catavento com suas pás coloridas, vermelha, azul, rosa e verde, que é a nave dos nossos super-heróis. Vejam só, estamos nos aproximando de um planeta diferente, diz Mila Clara. Olha, é o planeta Terra! Aponta Dedé para fora após ler no visor da nave. Ao admirá-la, os heróis se encantam, distraem-se e esquecem-se dos comandos. De repente, uma força gravitacional os puxa rapidamente. A nave emite clarões multicoloridos e sons que parecem risadas cósmicas. Painéis piscam, alarmes soam e uma voz robótica anuncia: pane instalada. Recalibrando estabilizadores gravitacionais. Recalibrando? Nós estamos em uma queda vertiginosa! Grita Rafa, segurando seus pedaços de melancia, prontos para qualquer emergência. A cena mostra nosso herói Rafa com a expressão um tanto tensa. Ele aparece com a boca aberta de espanto. Ele segura nos braços vários pedaços de melancias, sua fruta do poder. Usa sua roupa espacial com um capacete, luvas e sua vestimenta vermelha. Ao fundo, sempre o espaço recheado de estrelas coloridas. O frio na barriga é inevitável. Mila Clara sente os dedos suarem ao segurar a alça do assento. O coração de Dedé martela no peito, mas ele mantém a mente afiada, calcula com destreza os próximos passos. Rafa começa a falar sem parar, como um papagaio de pirata, e a comer suas frutas preferidas, mirtilos, melancias e maçãs verdes. Nananda, mesmo tensa, sabe que precisa guiar a equipe. Eles não podem falhar. Eles não falharão, pois falhar não é uma opção. Assim, controlam a nave que está em pane. Ela gira descontroladamente entre as caudas de arco-íris. Os heróis se unem em uma sincronia perfeita, mostrando por que são a Liga Catavento. Nesta cena, aparecem várias estruturas desenhadas da nave, como se fosse um painel de controle informando os elementos numa grande tela. Olhando, parece um mapa da nave, com setas indicando algum tipo de projeto, como se fosse um mapa técnico das peças da nave, localização de galáxia, planejamento de ataque, desenhos de planetas em suas órbitas, cálculos matemáticos e projeções da nave Catavento. Na figura também aparece a nave Catavento e suas pás coloridas. Novamente, no visor da nave, aparece outra informação. Brasil. Em poucos minutos, eles são forçados a fazer um pouso e logo assumem o modo camuflagem. A Terra é um lugar ainda desconhecido para nossos heróis que estão preocupados em serem vistos. Mesmo com seus poderes para se defenderem, eles preferem não usá-los,
pelo menos por hora. Só lutam contra vilões, inimigos declarados e, pelo que parece, os terráqueos estão longe de ser assim. Em solo brasileiro, bem no meio de um bosque, lateral a uma vila, onde há uma grande escola, a nave assume a forma de uma casa, mantendo a sua identidade a salvo. Em um lugar onde novas construções brotam diariamente, será que alguém notaria mais uma casa nova em meio a tantas outras? A figura agora mostra uma cidade, com casas padronizadas em que aparecem seus telhados, e com grandes árvores ao redor delas. Parece um vilarejo, algum lugar bem convidativo para visitar. Era visto que era uma cidade, e dá para ver um catavento amarelo no alto do telhado de uma delas. Nos primeiros dias, os guerreiros se mantêm dentro da casa-nave para não levantar nenhuma suspeita. As características das crianças do planeta Açaí são semelhantes às das crianças que frequentam a escola nas imediações, mas ainda assim, elas precisam se informar sobre os costumes do lugar para não se descuidarem e deixarem suas reais identidades serem descobertas. Nesse momento de adaptação, as caixas de som começam a chiar. Como se estivessem detectando uma interferência, logo sai uma voz alta e irreconhecível junto a um holograma tridimensional que há dias esperavam ver. Ora, se não são os meus queridos pupilos, diz tio Gegel em tom de piada e continua. Tenho sentido falta de vocês. Por onde andam? Ora, se não é o sumido tio GG que resolveu dar as caras, diz Rafa, entrando na brincadeira. Tio Gegel, precisamos de você e de mais das suas super invencionices, geringonças e ideias mirabolantes. Fala Mila Clara com a voz manhosa. O que o senhor está aprontando, tio GG? Você tem noção do que aconteceu conosco? Estamos perdidos em um planeta tão distante do nosso. Nunca estivemos aqui antes e o senhor aparece só agora? Diz Dedé. Eu nem vou gastar tempo falando o que eu acho, tio Gegel. Vamos logo, diga-nos o que o traz aqui depois de tanto tempo sem comunicar com a gente. Retruca Nananda. A imagem de um senhor idoso se projeta entre os meninos, que fazem uma roda ao redor do senhorzinho. Espantados, eles escutam as novidades do velho homem, que conta tudo com o dedo levantado, todo na cor amarela. Essa personagem usa barba e uma espécie de macacão. Os 4 aventureiros, que se apresentam nas cores verde, da Maria Fernanda, Nananda, Rafael, o Rafa, da cor vermelha, Mila Clara, a Maria Clara, da cor rosa, e de azul, Luiz Miguel, o Dedé. Prestam bastante atenção o que diz o senhorzinho. Calma, criançada! Parece que minha turminha catavento precisa de um novo desafio. Chegou aos meus ouvidos que, pelas bandas daí, tem uma equipe chamada Gangue do Medo e que, aos poucos, está roubando a coragem das pessoas. Se não a detivermos, esse grupo continuará a disseminar o terror por todo o planeta Terra. Tio Gegel fala agora em tom sério, deixando de lado os risinhos, as piadas e adota em seguida um ar de tio cuidadoso. Nananda troca um olhar determinado com seus primos e dispara. Precisamos impedi-los. Em seguida, com firmeza, fecha forte os punhos e aperta os olhos. Pergunta aos demais. Quem está comigo? Todos respondem em coro. Eu! Afinal de contas, somos a Liga Catavento! Eles dão-se as mãos em espírito de fortaleza e união. Mas como faremos isso? Pergunta Mila Clara. Desta vez, num ato de união e força, todos se juntam num círculo em que cada um coloca sua mão sobre a do outro, os 4 se unindo e mostrando, em um ato de união, representada pelas mãos unidas nesta roda.
O que os guerreiros não sabem ainda é que, durante esse sumiço, tio Gegel cria uma engenhoca com tecnologia de ponta. A máquina é capaz de reproduzir a imagem de qualquer ser vivo em uma espécie de holograma, o que torna difícil diferenciar uma projeção de uma pessoa de carne e osso. Com essa invenção mirabolante, ele vai discretamente até a escola, apresenta-se como o tio das crianças da Liga e matricula-as para não levantar suspeitas por ali. A imagem mostra a personagem Luiz Miguel, de traços azuis, que faz um sinal de positivo com o dedo polegar, mostrando que a invenção do tio Gegel funciona ao manuseá-la, pois nesse momento, a criação do senhorzinho, que parece uma espécie de casco de tartaruga, com patas articuladas e uma cabeça de projetor, exibe com raios de luz a imagem do velhinho em traços amarelos, andando de mãos dadas com Nananda, que possui os traços verdes e usa macacão. Integrados aos humanos, os primos montam uma estratégia para descobrir quem são os componentes da Gangue do Medo e por que estão espalhando esse terror. Para surpresa da Liga, o primeiro dia da missão, aparentemente, é um fracasso, pois nenhum dos super-heróis avista um vilão sequer. E para a tristeza e quase desespero deles, isso se repete por vários dias e noites. Por ficarem investigando até tarde, em busca de uma menor pista que fosse ao longo da semana, decidem, por unanimidade, se darem um descanso, já que aquilo parecia uma pegadinha do tio Gegel. Então, os nossos heróis acordam um pouco mais tarde no dia seguinte. Resolvem passear por locais ainda desconhecidos. Por pura curiosidade, seguem outras crianças em busca de novas experiências. Sabe o que eles querem realmente desvendar? Por que um grupo de alunos passa todos os dias com um pacotinho na mão, quase escondendo o que tem ali? A cena agora mostra os 4 amigos enfileirados, andando por um caminho em que Mila Clara, que estava no final da fila, aponta com o dedo para 2 estudantes, um pouco mais à frente, em que cada um carrega um pacotinho nas mãos, desenhado na cor amarela. Cheia de determinação, a Liga Catavento segue as crianças sem ter a menor ideia do que estão por descobrir. Percebe que elas entram em uma loja toda colorida e muito bonita. Durante o tempo em que buscaram pistas, ouviram falar sobre doces, mas nunca haviam provado. Assim que se aproximam daquele lindo estabelecimento, que mais parecia um paraíso de cores e cheiros, adentram o lugar. Será que eles também vão gostar dessas tais guloseimas? Do lado de dentro, são prontamente cumprimentados. Bom dia, crianças! Em que posso ajudá-las? Diz a senhorinha, tentando ser simpática, em um tom bastante amistoso, mas com o controle da voz que se mostra um pouco trêmula e enigmática. Madame Lulu Rosamel é conhecida há décadas por todos os moradores da cidade por comercializar os mais lindos e deliciosos doces existentes. Ela não vende apenas guloseimas locais, mas importa variedades dos mais diversos países do globo terrestre. A imagem mostra uma loja muito colorida, com uma placa em sua parte de cima, nos formatos de sorvete, pirulito, balas e outras guloseimas. Mais embaixo, os dizeres Candy Pup estão nesta placa, para identificar o nome da tal loja. Na vitrine, dá para ver potes de bombons, vasilhas de balas e outros doces. Logo à vista, perto da loja, há uma senhora com traços nas cores roxa, com o cabelo desenhado nas cores rosa e branca. Essa personagem tem uma chave presa a um cordão em amarelo, e seu vestido tem figuras de doces por toda parte, chicletes, granulados, pirulitos e muito mais. Encantados com tudo o que veem,
Reparam cada detalhe. Olha, o que é isso no chão? Pergunta Dedé, curioso, sobre um tipo de algodão doce caído próximo aos seus pés. Oh, não toque! Fala Madame Lulu com uma enorme cara de espanto. Desculpe, querido. Prezo muito pela limpeza de minha loja, mas não sei o que vem me acontecendo ultimamente. Meu cabelo tem caído bastante, diz a senhorinha com um ar um pouco sem graça, enquanto se abaixa sem alarde e cata com um só golpe o tufo do chão. No interior da loja, vários potes transparentes de doces estão espalhados pelas prateleiras e mesas, postos de uma maneira muito atrativa. O chão quadriculado é na cor azul e tem um pedaço de algodão doce na cor rosa caído no chão. Mesmo sendo uma visita rápida à loja de doces, é tempo suficiente para eles comprarem de quase todos os tipos e sabores à disposição. Eles descobrem que gostam muito do sabor do açúcar das guloseimas, uma vez que o único açúcar que conheciam até então é o das frutas. Durante o caminho de volta à casa-nave, Mila Clara nota e comenta que eles são seguidos, mas o suspeito não parece apresentar perigo. Trata-se de uma linda cachorrinha que parece viver na rua e se afeiçoou a eles. A pobrezinha aparenta estar cansada, triste e com fome. Só que a Liga Catavento não deve adotar um animal, pois como em um piscar de olhos, voltarão para a galáxia que moram, em breve. Entretanto, o animalzinho não sabe disso ainda. Quanto mais rápido eles andam, mais a cachorra se aproxima. Com o coração cheio de esperança, Mila Clara pergunta aos demais: podemos ficar com ela? E abaixa-se para fazer um carinho. Em seguida, o desenho de um cachorro, todo com traços roxos e apenas as bases da orelha com traços amarelos. O cãozinho está de frente, sentado e olhando. Claro que não, né? Diz sua irmã mais velha com um ar de autoridade. Poxa, eu também quero a cachorrinha, exclama Rafa, quase implorando para o resto do grupo. Não podemos, Rafa. Ela deve ter um tutor e, além disso, não devemos ficar com o que não é nosso, disse Dedé ao seu irmão com uma expressão de desapontamento, mas com a certeza de uma decisão sensata. A cena agora mostra o cãozinho com a cara triste, um pouco atrás das 4 crianças, como se a seguissem. Elas aparecem enfileiradas, andando de cabeças baixas, com os olhares tristes. Seguem a fila na sequência. Em último, a criança desenhada com traços vermelhos, o Rafa. Em seguida, a de rosa, Mila Clara. Depois, Dedé de azul. E, por fim, Nananda, de verde, puxando a fila. Os rostos deles estão bem abatidos. Entre sims e nãos, eles decidem procurar pelo responsável da cachorrinha e, caso não o encontrem, aí sim, eles podem adotá-la. Assim, os dias se passam e as crianças seguem na missão de encontrar o tutor do animal. São dias angustiantes, pois há o desejo de ficar com esse ser já tão amado. Eles perguntam a todos que circulam pelo local e também nas imediações, mais de uma vez, inclusive. E já não são vistas mais como crianças novas no bairro. A cachorra está ligada a eles. Dessa forma, a Liga Catavento começa a ficar fragilizada com a ameaça de encontrar o tutor do animal. As guloseimas parecem ser o único conforto para lidar com esse sentimento. Desse modo, a visita à loja de doces passa a acontecer com mais frequência. Agora, as 4 crianças aparecem colando cartazes em postes, com os dizeres: perdido meu tutor. No cartaz também aparece o rosto de um cachorrinho, mostrando a preocupação em achar o seu dono. Em um determinado dia, eles decidem que precisam de mais guloseimas que o habitual,
pois devem retornar para sua verdadeira casa no planeta Açaí. A missão deles por ali parece não ter alcançado um resultado de sucesso. Eles precisam mesmo voltar. De repente, eles se distraem e Jujuba sai correndo. Rafa começa a gritar: "Volta aqui!" Nananda complementa: "Onde você está indo?" Dedé, preocupado, fala: "Oh, mais devagar!" Mila Clara, com sua suave voz de veludo, diz: "Jujuba, me espera!" Ao irem ao encontro da cachorrinha, que entra dentro da loja de doces, eles se deparam com ela pulando, latindo, uivando e arranhando o chão. Eles nunca a viram agir assim. "O que é isso, Jujuba? O que há de errado com você?" pergunta Rafa, já impaciente. A figura desta vez mostra o cachorro que fareja algo, rebulindo um tapete, com as duas patas em cima da tapeçaria, que tem o formato e o desenho de um cupcake, com cobertura na cor rosa e cheio de granulados coloridos. E como em ato de resposta, a cachorra morde uma das pontas de um tapete e, sem sucesso, não consegue movê-lo do lugar. Rafa a ajuda e, assim, eles encontram um alçapão. Agora, a cena mostra o cachorro arrastando parte do tapete e desvendando uma espécie de alçapão que estava por baixo, sendo escondido pela tapeçaria em formato de cupcake, que, para quem não sabe, é um pequeno bolinho enfeitado com coberturas diversas e que muitos têm granulados de vários tipos e cores. Parece que o cãozinho descobriu uma passagem secreta no chão. A líder Nananda diz: "Precisamos investigar o que há aqui embaixo. Mila Clara, você fica na porta, montando guarda. Precisamos de alguém que vigie e nos avise quando Madame Lulu estiver de volta." Ao descerem as escadas, eles ouvem muitos latidos. É um grande coral de cachorros. Percebendo que há uma situação de perigo, ainda sem ter a noção real do que está ocorrendo, eles buscam um interruptor. Assim que a luz acende, eles ficam boquiabertos com o que veem. A imagem mostra uma escada que foi colocada pelas crianças para descer pelo alçapão descoberto e que leva a um cômodo. Nesta sala está Nananda e Dedé, que descem pela entrada secreta. Dá para ver um fio longo que sai do teto, terminando em um bocal, em que tem uma lâmpada para iluminar o local, desenhada na cor amarela. Eles entraram na sala misteriosa. Uau! Mas o que é isso? Eles se entreolham com uma expressão de indagação e não conseguem disfarçar a indignação do que constatam. "É um laboratório!" exclama Dedé. Os mais novos ainda não entendem muito o que está acontecendo, mas sentem uma pontinha de receio e preparam-se para fugir, quando os mais velhos dizem: "Precisamos juntar os dados que temos e decidir o que fazer agora." Eles começam a juntar as peças do quebra-cabeça. Para não ter o cativeiro descoberto, Madame Lulu Rosamel atrai crianças com doces que, consumidos em excesso, as deixam medrosas e desatentas, fala Nananda. "Como os doces são gostosos, nós mesmos deixamos de comer as nossas deliciosas frutas e só queríamos comer os doces da loja, sem nenhum outro foco", completa Rafa. "Devemos agir rápido. Precisamos libertar esses cachorros. Canil clandestino é crime grave e maus tratos aos animais também", exclama Dedé com muita indignação. Em seguida, aparece uma espécie de laboratório, com uma bancada cheia de frascos e tubos de ensaio, com líquidos de várias cores. Dá para ver também um caderno aberto sobre essa bancada, que dá para perceber coisas escritas e fotos,
E em cima de armarinhos, 2 jaulas, lado a lado, que tem em seu interior cãezinhos. Em cada uma delas, os rostinhos desses animais aparentam tristeza e medo. Tadinhos! Nananda pergunta aos demais: quem está comigo? Todos respondem em coro: eu! Afinal de contas, somos a Liga Catavento! E dão-se as mãos em espírito de fortaleza e união, mais uma vez. Com a certeza do que acreditam, os primos não podem perder tempo. Dedé ainda retruca, inconformado e incrédulo com a ingenuidade de todos eles. Não é possível que fomos enganados por aquela gentil senhora com cara de boazinha. E mais uma vez aparecem as crianças, nossos heróis da Liga Catavento, cada um com sua cor representada em seus traços: verde, a Nananda; rosa, a Mila Clara; vermelha, o Rafa; e azul, o Dedé. Elas estão unidas novamente, com os braços esticados, fazendo uma pequena roda em que cada um coloca suas mãos sobre as do amigo, representando força e união. De repente, o cachorro maior, e que, como os outros, está preso em uma apertada jaula, começa a latir de uma forma diferente. Para chamar a atenção das crianças da Liga, eles iniciam uma comunicação por telepatia com esse cachorro. Preciso de uma pequena pausa para falar com vocês que esses super-heróis se comunicam com cachorros por telepatia. Hashtag pronto. Hashtag falei. Nesta cena, mostra uma gaiola para cães, uma sobre a outra. E na gaiola de cima, em seu interior, se encontra um cachorro desenhado em traços de amarelo, de porte médio, sentado e com a linguinha para fora. A gaiola de baixo está vazia, mas para o lado direito encontra-se os dizeres do pensamento em destaque, com uma pata canina desenhada como se fosse a assinatura do pensamento. Hashtag pronto, hashtag falei. Esse lindo macho conta rapidamente quais são os planos de Madame Lulu e o porquê deles estarem presos naquele local. Dessa maneira, a Liga descobre que o cachorro é do planeta Açaí e está no laboratório porque foi sequestrado pela Gangue do Medo. Não foi à toa que a nave deles, por meio de uma força estranha, acabou sendo atraída para a Terra. Onde há crianças e animais, sempre há muito amor, diz Nananda. Essa é a força mais poderosa de todo o universo, afirma Rafa. Graviola, como se apresenta o cachorro, foi capturado pela dissimulada senhorinha como parte de um plano desastroso. Cachorros são sequestrados e servem para testar fórmulas de rejuvenescimento. A imagem agora é do laboratório, cheio de gaiolas sobrepostas, umas nas outras. Eram 5, 3 embaixo e 2 colocadas em cima dessas. Nas jaulas de cima, o cachorro de uma ponta é todo desenhado de amarelo, na outra, ao lado, um cachorro desenhado em verde. Ambos parecem ser bem fofos e aveludados. Embaixo, mais 3 gaiolas comportam um cão em cada uma da cor azul escuro e os outros 2 da cor azul clara. Um armário e uma bancada deste laboratório estão cheias de tubos de ensaio, várias vidrarias com líquidos vermelho, azul e verde, chamados de balões laboratoriais. Um microscópio também aparece em meio a tudo isso. E ao lado, neste mesmo ambiente, aparecem 2 perucas em manequins de cabeça, uma desenhada na cor amarela e outra peruca na cor verde. Ela não passa de uma bruxa com interesses próprios, diz Dedé com muita raiva. Precisamos fazer alguma coisa. Vamos soltar todos eles agora?
Pergunta Nananda. Rafa diz: Não, precisamos bolar um plano para libertar esses cachorros desse lugar horrível. Eles são vítimas da Madame Lulu. Ela precisa pagar pelo que fez. Assim, nossos heróis, como de costume, fazem uma roda e decidem o passo a passo do plano. Enquanto ainda estão na primeira parte, soltando os cachorros, Madame Lulu volta acompanhada da Gangue do Medo e os pegam no flagra. Ainda entram trazendo Mila Clara, mais uma vítima agora. Neste momento, se vê a senhora Madame Lulu, desenhada na cena em azul, com seus cabelos contornados da cor branca e suas madeixas em rosa. Ela usa seu vestido com estampas de doces de vários tipos. A cena mostra a senhorinha agarrando a pequena caçula, Mila Clara, que, assustada, tenta se desvencilhar da velha. Nananda confronta Madame Lulu. Não temos medo da senhora. Sabemos de tudo o que fez. Chegou a hora de pagar pelos seus crimes. Ainda vamos lhe dar uma chance de resolver tudo na paz. Liberte os cachorros enjaulados e solte a minha prima, Madame Lulu, pede Rafa. Nesse minuto, tanto a Gangue do Medo quanto a Madame Lulu soltam uma grande gargalhada e começam o embate. Eles lançam algo em nossos heróis. Vou me esconder. Espero que não seja cocô. Está com cara e cheiro de cocô. Acho que é cocô. Eca! Madame Lulu e suas vestimentas adornadas de doces é rodeada pela Gangue do Medo, que aparece na cena com 4 homens de rostos sinistros e nada amigável, gargalhando como se comemorassem, e vestiam roupas de presidiários, com listras aparentemente brancas e pretas. Ao lado desta ação, aparece novamente o pensamento com uma pata, desenhada em amarelo, logo abaixo como um carimbo. A Liga Catavento revida com uma enxurrada de frutas frescas. Dedé e o seu imbatível chute pontual. São muitas bolinhas de mirtilo certeiras. Nananda entra com sua poderosa cascata de geleia de maçã verde. Mila Clara manda ver com seu laço cheiroso e muitas fitas de cetim paralisante. Por fim, Rafa transforma o laboratório em um mar de suco de melancia. O que Madame Lulu não espera é que, ao sentir novamente o gosto das frutas frescas, a Gangue do Medo sai de um tipo de transe e, aos poucos, vai se dando conta de quem realmente é e do que está fazendo. Os integrantes, conscientes de suas ações, dão as mãos aos novos amigos, Nananda, Rafa, Mila Clara e Dedé. Prendem Madame Lulu, libertam os cachorros e cuidam para que o laboratório seja útil para novas pesquisas. Agora, nesta passagem, vê-se a Liga Catavento, os 4 super-heróis, de mãos dadas com a Gangue do Medo. Isso mesmo, os 4 homens que agora, pelo visto, mostram uma cara diferente. Estão sorridentes, felizes e suaves, de mãos dadas com as crianças. Todos parecem prender naquela roda Madame Lulu, que está bem no meio, em que todos de mãos dadas observam-na. Ela está com a cara de zangada e percebe-se que está amarrada com a fita superpoderosa de Mila Clara, pois dá para ver um enorme laço na parte da frente, que garante que ela esteja bem presa. Uhul! Yupi! Festejam alegres as crianças intergalácticas do planeta Açaí. Missão cumprida e com sucesso. Não se cansam de repetir e sorriem com muita satisfação. Nesta parte, as crianças sabem que venceram a batalha. Felizes, saltitam e pulam de alegria com os braços para cima. Todos com gritos e berros de alegria.
Vocês sabem o que aconteceu depois do mistério concluído? Os nossos super-heróis, até que enfim, retornam para a galáxia deles com a missão resolvida. Quem poderia imaginar que, por trás de uma meiga senhorinha, existia a líder de um esquema de uso de animais para teste clandestino da indústria de cosméticos e ainda de sequestro? Agora, a cena mostra a nave Catavento, com suas pás coloridas em alta velocidade, chegando em uma cidade bem futurística, com uma arquitetura moderna de prédios. Nas proximidades, dava para ver uma outra nave espacial, estacionada junto ao relevo de arbustos. A nave dos heróis passa deixando um rastro de cores verde, vermelha, rosa e azul. E ao fundo no céu, o espaço sideral imenso. Logo que pousam à galáxia Primus, tio Gegel os aguarda em mais uma visita e parabeniza pela missão. Pelo jeito, não vieram sozinhos. Pelo jeito, não somos só nós que temos novidades, né, tio Gegel? O senhor também tem, diz Rafa em tom de piada. Fim da história. E que bom que acabou tudo bem. Até a próxima. Esta cena mostra as crianças de costas, dentro da aeronave. Nananda e Mila Clara com os braços levantados em estado de alegria. E os outros dois meninos com os braços abaixados, porém bem animados. À frente dos nossos heróis, vemos a enorme tela do interior da cosmonave e a visão também de todo o painel da nave Catavento, cheia de botões e alavancas de comando bem à frente de todos eles. Na tela gigante, tio Gegel aparece abraçado a uma mulher e um bebezinho de colo, usando um colar com um pequenino catavento. E o mais legal é que aparece ao lado esquerdo, ao fundo da nave, 6 cachorros resgatados do laboratório, inclusive aquele muito fofinho desenhado de amarelo. Todos estavam muito felizes. A Liga Catavento contra a Gangue do Medo, de Magela Moreira. Narração Aldrin de Azevedo. O autor: Magela Moreira. Magela Moreira, mineiro de Itaúna, é engenheiro, mestre em administração e presidente da Academia Itaunense de Letras. Autor de obras como Nota de Falecimento, A LTO Ajuda, Olimpo Tupiniquim, finalista do Jabuti, Tum Tum, O Balão e Era Uma Vez, une literatura, espiritualidade e impacto social. Encontrou na fé e na escrita caminhos de cura e transformação. Participa de projetos educacionais, antologias do selo Off Flip e da revista da Aile. Sua escrita acessível e sensível aborda temas como saúde mental, paternidade, cultura popular e identidade. Mídias sociais: @Magela Moreira. A Liga Catavento contra a Gangue do Medo. Um livro de Magela Moreira. Você acabou de ouvir A Liga Catavento contra a Gangue do Medo. Uma obra de Magela Moreira. Narração Aldrin de Azevedo. Narração de audiodescrição Sofia Lima. Uma produção 2S Fábulas e Contos. Todos os direitos reservados a Magela Moreira, 2024. Obra independente. Esta é uma obra viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocinadores: Cedro Mineração, Grupo Dexplo, Emax, Minas Rei e Transita. Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.